a palavra do Senhor diz assim, olha. Aleluia! Eis que eu porei um velo de lã na era. Se o orvalho estiver somente no velo e toda terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Ele botou esse velo de lã, para estar molhado de orvalho, que quando ele espremeu, deu um copo cheio de água. Porque o orvalho, você sabe que se transforma em água, não é verdade? Então ele diz assim, ó, eis que eu porei um velo de lã na era. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Então ele queria uma prova para ele saber realmente que ele ia livrar Israel. Deus ia livrar Israel pelas mãos dele. Vocês entenderam? Ele queria uma prova para ele saber realmente que Deus ia livrar Israel pelas mãos dele. Pelas mãos dele, porque Deus, lá no começo, diz para ele: tu ferirás essa gente como um só homem. Um só homem. Porque Deus estava com ele. Mas quem ia ferir todo aquele povo era ele. Aleluia! Aí ele diz assim, disse Gideão a Deus, se há de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na era do orvalho, estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Uma taça. Entendeu? Então Deus disse, olha Gideão, sou eu que você vai livrar esse povo, aí. Você vai livrar esse povo, aí. Porque eu estou com você, Gideão. Você vai livrar. E lá estava o orvalho no velo de lã. Ele espremeu numa taça, encheu de água. Aleluia, Senhor. Porque ele ia livrar Israel pela mão de Deus. É a mão de Deus que nos dá vitória. É a mão de Deus que nos sustenta. É a mão de Deus que nos livra. É a mão de Deus que nos faz vencedor. É a mão de Deus que nos livra do mal. É a mão de Deus que faz todas as coisas por nós. É a mão de Deus, aleluia. Não é Rosângela, mas é a mão de Deus na vida de Rosângela. Não é Rosângela que faz essas maravilhas, que faz todas essas coisas, não. É Jesus, Deus, olha a mão de Deus na vida de Rosângela. É Deus, é Deus. Aleluia, meu Senhor da glória. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que se o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. Aí ele fez de novo outra prova, botou o velo. E aí falou com Deus que em toda a terra era para ter orvalho, mas o velo para estar seco. Louvado seja Deus. E o velo ficou seco. E toda a terra tinha orvalho. Oh, glórias a Deus. Se você não conhece Deus mesmo,
Faça a prova com Deus. Aí Deus vai te responder e você vai dizer, pô, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Igual como o Gideão falou, é Deus mesmo. É Deus mesmo, porque eu fiz a prova, o orvalho, Deus molhou o velo, com o orvalho encheu a taça de água. Eu fiz a prova que era para deixar o velo seco e toda a terra molhada. Deus fez isso, é Deus mesmo. Louvado seja Deus. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre a terra havia orvalho. Ai, foi a noite. E foi a noite que ele fez essa prova com Deus. E Deus assim fez naquela noite. Pois só o velo ficou seco, só o velo ficou seco. E sobre toda a terra havia orvalho. Só Deus faz isso. É o único e verdadeiro Deus, Deus Todo-Poderoso. É o Deus da vitória, o Deus da bênção. O Deus que faz todas as coisas e desfaz todo o mal. Amém? Que palavra maravilhosa, que palavra edificante que Jesus nos deu. Nesse dia que nos dá a palavra é o Senhor Jesus que me dá para eu dar para vocês. Louvado seja Deus. Senhor, toma o teu povo e tua irmã, abençoa grandemente, dando vitória no nome de Jesus. Livrando, meu Senhor, de todo mal. Cobrindo com teu sangue, com as tuas mãos poderosas e libertadoras. Tua mão que abençoa, tua mão que dá vitória, tua mão que faz todas as coisas. Não é Rosângela, não. Não é Madir, não. É a mão de Deus. Não é Madir, não. É a mão de Deus. Não é Rosângela, não. É a mão de Deus. Aleluia. Não foi Gideão, não. Foi a mão de Deus. A mão de Deus que hoje deu vitória àquele povo através de Gideão, hoje, a mão de Deus. E ele precisava saber, ter certeza, era Deus mesmo, fez a prova e Deus mostrou que era. Porque Gideão não conhecia Deus, mesmo como Rosângela conhece Deus, mesmo. Louvado seja Deus para todos sempre, amém. Deus continua abençoando teu povo, enchendo de bênção, de vitória, cobrindo com as tuas mãos poderosas, abençoando grandemente, destruindo todo o mal, repreendendo todo o mal, meu Deus, no nome de Jesus. Aleluia, meu Senhor da glória, você está uma bênção, porque já se desvencilhou com Jesus, vai se desvencilhar com Jesus, e só sai desse mal aí, só sai desse mal com Jesus, só sai desse mal, Gilmar, com Jesus, tá certo? Beijo, beijo, bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, busca Deus,